Pessoal, continuando o estudo aí de gráficos de funções, né? Vamos estudar hoje a concavidade do gráfico. Definição 1. Considere uma função f derivável e a reta tangente r exatamente nesse ponto C. E aí é o seguinte, ó, se todos os pontos do gráfico estão abaixo dessa reta r, como está mostrado aqui na figura, então a gente diz que esse gráfico possui concavidade para baixo, né? Nesse ponto aqui. Olha só, nessa situação em que a concavidade é para baixo, se você pegar as retas tangentes, não é? Elas estão, ó, cada vez com a inclinação menor, né? Ou seja, os coeficientes angulares estão diminuindo. Logo, a própria derivada aqui é decrescente. Não a função f é decrescente, mas a derivada é decrescente. Então, isso diz o seguinte, né? Que se eu calcular uma derivada segunda, a derivada da derivada, se essa derivada da derivada for negativa, significa que a derivada primeira é decrescente, que é o que está acontecendo aqui, ó. A derivada primeira está decrescendo. Então, a concavidade é para baixo. Então, isso já é um critério para estabelecer quando que, né, a concavidade é para baixo. Então, está aqui, ó. Observe que, nesse caso, os coeficientes angulares das retas tangentes, né, decrescem. Isto é, a derivada de f, f' é decrescente. A própria f' é decrescente, né? Logo, se a derivada dela for negativa, então a concavidade é para baixo, que é o que está acontecendo aqui. Tá certo? Então, para saber se a função tem concavidade para baixo, deriva a derivada, né? E veja se é negativa. Se for negativa, então a concavidade é para baixo. Definição 2. Agora, olha só. Se todos os pontos do gráfico estiverem acima da reta tangente, a gente diz, então, ó, que a concavidade é para cima, a concavidade desse gráfico. E aí, analogamente, a gente percebe que as retas tangentes agora estão com a inclinação crescente, ó. Então, o coeficiente angular aqui é crescente, ou seja, a própria derivada é crescente. Logo, se a derivada segunda é positiva, né, significa que a derivada primeira é crescente, é o que está acontecendo aqui. Logo, a concavidade é para cima, né? Então, aqui nós temos essas definições de concavidade. Então, antes de jogar no teorema, vamos definir aqui o que é uma derivada segunda, né, pessoal? A derivada segunda de uma função em relação a x é o resultado de se derivar duas vezes a função f em relação a x. Então, possíveis notações para a derivada segunda. Pode ser f duas linhas de x, ou f duas linhas, ou d2f dx2, ou d2f de t dt2, ou y duas linhas, ou d2y dx2. Esse 2 aqui em cima, no d, significa que eu estou derivando duas vezes. Esse 2 aqui embaixo, ou aqui embaixo, ou aqui embaixo, não é ao quadrado, né? É só que eu estou derivando em relação a x duas vezes. Aqui eu estou derivando em relação a t duas vezes, né? Então, de acordo com o que nós vimos, olha só, teorema. Considere uma função f duas vezes derivável. Se a derivada segunda é positiva, como a gente acabou de ver ali em cima, então a concavidade do gráfico é para cima, porque a derivada primeira vai ser crescente, né? Olha só, a inclinação é crescente, então a concavidade é para cima. Se a derivada segunda é negativa, então a concavidade do gráfico é para baixo. Por quê? Se a derivada segunda é negativa, a derivada primeira é decrescente, ó. O coeficiente angular é decrescente. Então a concavidade é para baixo. Né? E se a derivada segunda é negativa, é zero no ponto, então nada se afirma. Vamos aos exemplos. Então, em quais intervalos essa função aí, pessoal, possui concavidade para baixo e em quais intervalos possui concavidade para cima? Então, vou precisar da derivada segunda. Então, derivando uma vez, vai ficar 2x menos 5 pela regra do tombo. Derivando duas vezes, vai ficar 2. Derivada da função afim é o próprio coeficiente angular da reta aqui, né? 2. Bom, esse 2 deu positivo. Logo, né, como deu um número positivo, então a concavidade do gráfico é para cima, como a gente acabou de ver. Né? A derivada segunda deu positiva, então a concavidade é para cima. E é exatamente isso, olha, a função quadrática, o gráfico aqui é uma parábola, com a concavidade para cima, porque aqui o coeficiente é 1, positivo. Esse número 2, pessoal, que aparece aqui na derivada segunda, não aparece no gráfico não, tá? Eu só analiso o sinal dele. Ele sendo positivo, então a concavidade da função f ali, do gráfico da função f, é para cima. Tá bom? Número 2, g de t igual a menos t ao cubo sobre 3 mais t ao quadrado menos 6t mais 11. Vamos derivar duas vezes de novo, porque eu preciso da derivada segunda para saber a concavidade, o sentido da concavidade, né? Então, derivando uma vez, vai ficar dg dt igual a menos 3t ao quadrado sobre 3 pela regra do tombo, mais 2t pela regra do tombo, menos, né? Menos 6 pela regra da derivada da função afim, e 0 pela regra da função constante. Cancelo 3 com 3, né? Divide, vai dar 1. Vai ficar menos t ao quadrado mais 2t menos 6. Então, eu vou fazer o gráfico da derivada segunda, né? Cuidado, aqui, se você parar na derivada primeira, você vai analisar quando que a função é crescente ou decrescente, aula passada.
Aqui não é crescente e decrescente. Então, tem que derivar de novo, porque eu quero a concavidade. Derivando de novo, regra do tombo, menos 2t mais 2, né? Derivando de novo, menos 2t mais 2. Então, d2g dt2 vai ser menos 2t mais 2. Então, fazendo aqui o gráfico dessa derivada segunda, não é? Então, agora devemos esboçar o gráfico da derivada segunda para determinarmos a concavidade. Encontre as raízes da derivada segunda, coloque igual a zero, menos 2t mais 2 igual a zero, isolo o t, vai ficar menos 2 sobre menos 2, que é 1. E aí, essa função agora, fazendo o gráfico dela, que é a derivada segunda, vai ser uma reta o gráfico dela, né? Porque aqui é uma função polinomial do primeiro grau. A raiz é 1, passa pela raiz, é uma reta de uma função decrescente, porque aqui é negativo, né? Então, agora sim, esse é o gráfico da F duas linhas, da G duas linhas, perdão, da G duas linhas. Então, onde essa G duas linhas está acima do eixo T, a derivada segunda é positiva. Então, aqui nesse intervalo, a concavidade é para cima, ó, para T menor que 1. E onde essa derivada segunda está abaixo, né, tem gráfico abaixo do eixo T, a derivada segunda é negativa. Então, nesse intervalo de 1 para cima, de 1 até infinito, a concavidade é para baixo, a concavidade da função G, né? Então, por meio da derivada segunda, eu consigo estabelecer a concavidade da função g, da função que foi dada na questão, né? Idem para essa função, a exponencial de x. Sabemos que a derivada primeira é a exponencial de x, que é positiva, lembra? Por isso que ela é crescente o tempo todo, né? Que a gente viu na aula passada. Agora, a derivada segunda também é sempre positiva, porque o número aqui, 2,7, é positivo elevado a qualquer número real, é positivo. Então, a derivada segunda é positiva. Logo, a concavidade é para cima, em toda a reta real, porque a derivada segunda é sempre positiva. Então, o gráfico dela aqui, gente, ó, da exponencial, é aqui, crescente, porque a gente viu na aula passada que a derivada primeira é positiva, né? Exponencial é positiva, e é a concavidade para cima, olha só. Né? Tem a concavidade para cima o gráfico, porque a derivada segunda também é positiva o tempo todo. A derivada segunda é a própria exponencial. Então, está aqui o gráfico da função f de x, da função f, né? Então, analisando a derivada segunda, a gente descobre a concavidade da função f mesmo, da função que foi dada na questão. Idem para a ln. 1 sobre x, deriva uma vez, dá 1 sobre x, né? A derivada do ln de x é 1 sobre x. Derivando de novo, que é o que eu preciso, né? dg2 dx2. A derivada dessa, eu já comentei que seria bom memorizarmos, né? A derivada aqui. Não precisa a regra do quociente, né? Usar a regra do quociente. A gente pode memorizar, vai ficar menos 1 sobre x ao quadrado aqui. Bom, aqui embaixo é sempre um valor positivo, que está ao quadrado, né? Então, vai ficar menos um valor positivo, negativo o tempo todo. Então, olha só, a derivada segunda o tempo todo é negativa. Então, a concavidade é para baixo, para baixo o tempo todo, né? Da função ln, da função logarítmica. Já fizemos o gráfico dela na aula passada. Vamos fazer aqui de novo o gráfico da função logarítmica, que é esse aqui, ó. Aqui está o eixo y, né? Aqui está o eixo x, e o logaritmo tem uma assíntota vertical aqui, né? E olha só, é uma função crescente. Por que crescente? Ó? Porque a derivada é sempre positiva, já que o x aqui é sempre positivo, né? O domínio da função logarítmica aqui são os números positivos, então aqui vai ficar positivo, positivo, positivo. A derivada primeira é positiva, a função cresce. Mas a derivada segunda é negativa, então o gráfico tem a concavidade para baixo. Então o gráfico seria esse, ó, a função crescente para a direita, mas com a concavidade para baixo. O gráfico nunca vai descer, gente, ó. Vai ser sempre subir, mas sempre com a concavidade para baixo. Então, esse é o gráfico da função ln de x, né? E aqui estão os exercícios para descobrir, né? Então, mesma coisa, ó, você pega aqui, por exemplo, a letra B, deriva duas vezes, faz o gráfico dessa derivada, né? E verifica se a concavidade é para baixo ou para cima. Mesma coisa aqui, nos exercícios, olha só. A raiz quadrada, né? A raiz quadrada deriva duas vezes. Aqui tem a exponencial de novo, né? Aqui tem a hipérbole. E faz os exercícios aí para descobrir o sentido da concavidade aí, dos gráficos dessas funções, tá certo? Então, por enquanto é isso, pessoal. Nas próximas aulas, a gente vai juntar as informações da aula passada, ou seja, de função crescente, função decrescente, máximos e mínimos locais por meio da derivada primeira, com as informações dessa aula, ou seja, concavidade para baixo, para cima e concavidade para baixo, por meio da derivada segunda,
Vamos estudar agora o ponto de inflexão, que são pontos onde a concavidade troca sentido. Então, se a concavidade é para baixo, depois fica para cima, esse ponto aqui é chamado ponto de inflexão. Ainda a gente vai ver na próxima aula. Depois o estudo completo do gráfico, juntando todas essas informações, tá certo? Então é isso, pessoal. Espero ter ajudado. Bons estudos e até a próxima. Valeu!